O Centrão oficializou na manhã de hoje o apoio à candidatura Alckmin, né? A candidatura à presidência. O anúncio ocorreu em coletiva de imprensa em Brasília. O ex-governador de São Paulo estava em uma mesa ao lado de lideranças do bloco. Entre elas, Assemineto, do DEM, Paulinho da Força, do Solidariedade, né? E Ciro Nogueira, do PP. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, faltou ao evento porque está fora do país. Ele, no entanto, deixou uma carta comunicando a retirada de sua candidatura. Outra ausência registrada foi a do polêmico Valdemar Costa Neto, do PR. Apesar disso, ele foi lembrado na cerimônia, provando que abraçou mesmo o Centrão. Alckmin deixou um abraço fraterno ao mensalheiro. Em seu discurso, Tucano agradeceu o apoio e a confiança e disse que está mais maduro, viu, Vera, do que em 2006, quando concorreu e perdeu para o ex-presidente Lula. Agora, oficial, você tem alguma informação sobre o vice? Como é que você viu essa cerimônia? O Alckmin disse que não tem pressa aí para escolher o vice, mas tá aí já, né? Não tem muita alternativa. Vai lá, Não tem muita alternativa. Agora estão dizendo até que não precisa ter até a convenção, e sim até o registro da candidatura, que podem fazer a convenção sem oficializar o vice, como foi a do Ciro Gomes, aliás, né? É uma mesa aí pesada, né, Patrick, em muitos sentidos. Ela é pesada no que ela agrega de tempo de TV, de capilaridade, mas também com o histórico de alguns dos presentes ali na mesa. Muitos investigados, Ciro Nogueira, Paulinho da Força, o próprio Marconi Perillo, que é um dos coordenadores da campanha do Alckmin e do PSDB, também investigado. E os partidos que têm o carimbo da velha política. Agora a gente vai ver, quando as pesquisas começarem a avaliar a nova fase da campanha, se valeu mais este apoio e essa estrutura que a aliança confere ao Alckmin, ou a percepção das pessoas de que ele fez uma aliança com uma cara de velha política, que é algo que os adversários vão bater muito daqui para frente. E não só a esquerda, não só o PT, não só o Ciro Gomes. Ele está apanhando também do João Amoedo, está apanhando também a direita. Então é algo de se esperar. Ele ficou muito forte do ponto de vista de poderio bélico ali da candidatura e vai apanhar também em razão dela. A questão do vice. Eu falei hoje com muitas pessoas ligadas ao Centrão, ligadas ao PSDB, a esse respeito. O Assemineto, que está sentado ali à direita de Deus Pai, à direita do Alckmin, ele foi o incumbido de ser o porta-voz do Centrão nessa negociação. O que está pesando? Os outros partidos reclamando que o DEM já tem como assegurado, em caso de vitória, a reeleição do Rodrigo Maia à presidência da Câmara, que então seria demais, seria excessivo pleitear também a vice-presidência na chapa. Então, por hora, o que vale dia de hoje, é bom a gente sempre colocar as cotações no mercado presente, porque as coisas estão muito do DEM, mas se tiver mesmo esse veto a um poder excessivo do DEM, ele gostaria da senadora Ana Amélia, do Rio Grande do Sul. É PP também, mas não passa pelo crivo do blocão. Ela não é alguém considerada tutelável pelo blocão. Então, tá uma novela, eu já vi essa novela antes, foi em 2010, na candidatura do Serra. Chegaram a anunciar, convidar o Álvaro Dias na ocasião para ser vice do Serra e desconvidaram na última hora para escolher o Índio da Costa, que agora é pré-candidato pelo PSD ao governo do Rio. Hoje eu brincava com vários caciques, vocês vão acabar chamando o Índio de novo, eles deram risada, mas está muito parecida com aquele imbróglio da campanha do Serra.
Vera, já que você falou do Mendonça, eu já vou passar a bola para os nossos comentaristas lá do Rio. O Mendonça conversou hoje com a gente aqui no Jornal da Manhã e falou sobre essa questão. Solta um trechinho aí, Reginaldo, e eu já passo para o pessoal lá. Vai lá. Não fui convidado. Na verdade, eu tinha a informação de que, com relação à minha posição pessoal, desde junho, ou seja, no início de junho, há mais de 45 dias, eu estou dedicado à minha pré-campanha ao Senado em Pernambuco. Tem o nome de Aldo Rebelo também, que é um nome que está sendo cogitado. Enfim, o meu nome eu diria que é o menor de todos, e eu estou com o meu foco já definido em Pernambuco como pré-candidato ao Senado. E aí, Andreasa, você acabou de ouvir também o Mendonça, o que disse a Vera, enfim, a tua avaliação sobre o agora sim oficial Centrão e esse nome do vice aí, né? Agora o próprio Mendonça trouxe o Aldo Rebelo, que a gente já tinha falado aqui também, enfim, tem da Margarete Coelho, enfim, como é que você está vendo essa questão? Mendonça Filho pode ser modesto, mas menor do que o Aldo Rebelo não dá, né? Aí já é um exagero. Eu falei ontem e vou insistir. O Centrão, essa foto horrorosa, essa reunião de lideranças identificadas como a velha política e tal, isso na prática representa agora uma extraordinária força política, com potencial para grande desdobramento eleitoral, com base inclusive no histórico de eleições no Brasil desde a redemocratização. O apoio do que se chama hoje de blocão sempre foi para todos os presidentes, mas para o acesso ao segundo turno, obviamente, sempre foi decisivo. Isso é um fato. No entanto, por hora é apenas força política identificada pelos adversários, não à toa apanhando de todos os lados, porque todos os lados sabem que com esse apoio político, o Geraldo Alckmin ganha potencialmente, a ser materializado uma vez iniciada a campanha, um potencial eleitoral muito grande. A campanha, no entanto, é curta, é uma campanha breve, e o Geraldo Alckmin, dada a posição em que se encontra e o caminho que precisa percorrer para vencer o seu adversário direto, insisto aqui, que é o Jair Bolsonaro, por uma vaga no segundo turno, não pode errar. Não há margem de erro como o Aécio Neves teve em 2014, em que sua campanha começou mal e que só foi se aprumar numa campanha longa nos últimos 15 dias, quando aí começou a operar em nível de excelência em termos de campanha eleitoral padrão brasileiro, inclusive com as sujeiras conhecidas, padrão João Santana, digamos assim. Havia tempo, agora não há. O Geraldo Alckmin não pode, portanto, errar como essa coisa do vice se configura. É um erro grave, um blocão com todas essas opções, goste ou não, mas com um manancial de figuras a serem escolhidas para vice, ficar batendo cabeça, passando a mensagem de amadorismo e permitindo que as pessoas vejam a situação do Geraldo Alckmin, que tem uma quantidade extraordinária de partidos em sua aliança, na mesma situação do Bolsonaro, que não tem vice, não tem de onde gerar o vice, senão do seu próprio partido. E, no entanto, como é que a população, como é que a crítica percebe a situação do Geraldo Alckmin agora? Batendo cabeça, desesperado em busca de vice. Quando o lugar que ele tem, o apoio desse blocão, lhe daria, mas é preciso discursar, é preciso trabalhar, lhe daria, inclusive, condições de ser percebido como alguém que está tranquilo, que não se preocupa com isso agora. A verdade prática é que não se fala de outra coisa, que parece que é um desespero, que é um desacerto, e aí começam a surgir nomes que vão um a um negando. O Josué Gomes, José de Alencar, sei lá como é que se chama o sujeito, negou. A Ana Amélia também disse que não se interessa. É evidente que não se interessa. Ela sabe que nunca seria escolhida, pelos motivos que a Vera disse agora. Ela é independente no PP. O Mendonça Filho agora fazendo jogo duro e por aí vai. Qual é a mensagem? Alckmin rejeitado. Escolham esse troço de vice não adianta para nada, não ajuda em nada a campanha, mas pode atrapalhar. E está atrapalhando. E a escolha pode atrapalhar mais ainda, pode ser demorada, como já é, e pode atrapalhar mais ainda no caso do Aldo Rebelo. Aldo Rebelo é aquela mensagem que eu falei ontem. Estão falando muito desse cara. Passa a pior mensagem para o eleitorado que o Alckmin precisa para crescer, que é o eleitor do Jair Bolsonaro. Escolha o Aldo Rebelo e não tenha o eleitor de que precisa para chegar no segundo turno. Você concorda, Marcelo Madureira?
Eu acho interessante essa colocação que o Andreasa fez sobre o papel que o Centrão ocupa, não só na candidatura do Alckmin, no panorama político brasileiro. Realmente, essa sacada que o Centrão é o baixo clero que de repente ascendeu ao poder, né? Você tinha antigamente, né, no Congresso, o famoso baixo clero, um monte de deputados e senadores inexpressivos que vagavam ali, feito uns zumbis, desorganizadamente. De repente, em função, né, das forças da política brasileira, da sua dinâmica, você viu esse Centrão meio que se organizar, né, quase de maneira espontânea, e o Centrão, que ele é, né? É uma grande central de fisiologismo, né? O que une esses parlamentares de baixo clero, né? Senão o fisiologismo. Eles não têm nenhum projeto para o Brasil, eles não têm nenhum projeto, eles não têm nem estofo intelectual para elaborar nada disso, né? Não tem massa crítica. A única coisa que eles têm é o seu desejo, né, incalculável e insaciável pelo poder. O poder e recurso. Eles se veem numa situação bastante ameaçada nos últimos tempos, não só por força do mensalão, mas a mudança, né, de padrão do mundo. O poder e recurso vão ficando cada vez mais difíceis de você conquistar, manter. Então eles se uniram em torno disso, são uma força política não desprezível, de jeito nenhum, e o que a gente fica percebendo tanto é que eles não têm representatividade, que ninguém está a fim de representá-los, né, de avalizar esse seu apoio. Quer dizer, eu vejo no ex-ministro Mendonça Filho, na Ana Amélia, né, pessoas que eu conheço que são políticos responsáveis, eles justamente não querem porque não estão a fim de bancar isso aí em nome de um pretenso Centrão que não representa coisa nenhuma. A única coisa que interessa nessa altura da novela, né, como a novela diz, está começando a novela. Então agora você precisa de tempo de televisão, você precisa de palanque, você precisa dessa capitalização para fazer, né, suas campanhas, e o Centrão acredita que inclusive o Geraldo Alckmin seja capaz de salvar a pele deles. Agora, quando começar a campanha de verdade, o Alckmin vai ter que escolher entre seus compromissos com essa base aí, parlamentar e tal, ou os seus compromissos com o eleitorado. Essa é a questão que fica aberta, né? O Centrão, como não tem cara, ele precisa de uma pessoa com credibilidade, com a cara assim de bonzinho, como o Alckmin, para poder ficar embaixo, se esconder, né? Mas depois, como é que fica? Como é que vai ser? É curioso. Vamos ver o desenrolar dos próximos capítulos. Agora, Vera, acho que só o tempo, né, dirá se esse apoio surtirá ou não efeito pro Alckmin, né? Acho que as próximas pesquisas, você acha que já vai ter algum impacto para saber se isso vai acontecer? Você tem alguma informação se isso deve sair em breve? Eu acho que não pega ainda, tá. E nem eles têm essa expectativa, Patrick. Os próprios institutos maiores de pesquisa estão dando um tempo de decantação e voltam a fazer pesquisas já em agosto, pelas informações que eu tenho. O Ibope e o Datafolha vão se revezar naquela série tradicional da Rede Globo, que a cada semana a Globo exibe uma pesquisa de um dos dois institutos. Então esse deve ser o trabalho dos dois principais. A gente deve ver aí rodadas do Data Poder 360, assim que definir a cartela de candidatos efetivamente. Porque se a gente está com problema de vice, tem ainda dúvidas sobre quem serão os candidatos. Quem é o candidato do PT? Pois é, né? A Manuela Dávila será candidata? Ainda tem uma série de questões em relação às próprias candidaturas que não estão decifradas aí. Tem muito essa dúvida sobre o Alckmin. Houve na semana passada, quando se anunciou primeiro o apoio do Centrão, um certo alívio no mercado. As ações, a Bolsa entrou num ritmo melhor, o dólar deu uma
caída, num sinal de que se aguardava a tal candidatura de centro, capaz de unir o centro, algo que ele mostrou ser viável. Não o centro inteiro, mas um bom pedaço dele. A partir daí, começaram as dúvidas em relação à ida para o segundo turno, entre ele e o Jair Bolsonaro, uma espécie de uma corrida paralela à corrida geral por uma das vagas no segundo turno. Ontem eu disse aqui, já contei, tive uma reunião com o pessoal de mercado em que essa era a dúvida, e hoje eu tive uma boa conversa com o deputado Onyx Lorenzoni, que é um democrata, ele sempre foi dessa cúpula do DEM, e hoje é um dos mais ativos expoentes da candidatura do Jair Bolsonaro. O senhor viu a foto ali colocada com os seus companheiros de partido, nem um momento hesitou. Ele me disse o seguinte: Vera, esse excesso de tempo de TV que o Geraldo Alckmin vai ter a partir dessa aliança pode ser visto pelo eleitor como uma overdose, pode dar a ele uma sensação de que aquilo está excessivo, de que ele está sendo oprimido por aquilo que não é mais a política que ele quer. Pode ser uma âncora e não uma alavanca para o Alckmin. Eles, da candidatura do Bolsonaro, estão com uma estratégia de convidar o eleitor a desligar a TV na hora do horário eleitoral e ir falar ao vivo com o Bolsonaro diariamente durante todo aquele período do horário eleitoral nas plataformas digitais dele. Então ele vai fazer uma espécie de programa concorrente com o horário eleitoral. Então, eles estão buscando meios de driblar essa vantagem que o Alckmin tem pelas regras da política tradicional. E o Onyx Lorenzoni falou aquilo que eu venho dizendo de alguma maneira aqui, que ainda está em dúvida. Eu acho que ainda está em dúvida, ele não tem dúvida, ele acha que quem fizer política pelas regras antigas está morto nessa eleição. Então, eu acho que essa é uma das questões de $1 milhão da campanha de 2018. Vai valer a regra antiga, vai valer todas as balizas pelas quais se elegeram presidentes nos últimos anos, ou a gente está diante de um novo mundo realmente, de fato? Agora é a hora em que isso vai começar a ficar claro, vai sair desse campo da especulação e da teoria para se mostrar na prática. Por isso que essa eleição é totalmente indefinida, né? Oi, Andreasa. Claro, aliás, interessante isso que a Vera trouxe, né? Você acha que isso pode acontecer de fato? É uma leitura possível? Quer dizer, um excesso de tempo de TV, uma overdose de Alckmin nos padrões tradicional da política? O que você acha, Andreasa? Então vamos lá, né? Repito, a conquista do Alckmin, do Centrão, não nos iludamos, cobiçada por todo mundo, inclusive pelo Jair Bolsonaro, no caso específico do PR, não nos esqueçamos disso, né? Queria muito. Entende, inclusive em função das dificuldades do novo algoritmo do Facebook em rede social para dar o seu recado, entende que esse mecanismo da velha política, a tempo de televisão, era muito importante. Ele ganharia com o PR 45 segundos, iria quase 1 minuto. Não estava desfazendo dessa possibilidade. Isso é muito importante deixar claro. No caso do Geraldo Alckmin, a conquista do blocão, de tudo que ele representa, e o menos importante, segundo a minha avaliação, é o tempo de TV. E é muito importante. O mais importante é a estrutura partidária, a capilaridade, 12 mil vereadores, mais de 3 mil prefeitos, estrutura. Meios de chegar ao eleitor e não da maneira mais bonita, digamos. Mas a eleição no Brasil é assim. É difícil que isso tenha mudado de lá para cá. Pode haver algum crescimento de novos mecanismos de se fazer política. Vá lá, tá aí o Jair Bolsonaro para desafiar o sistema, mas os modos tradicionais não acabam assim de uma hora para outra. Então, alguma briga nesse sentido vai haver. Apostar, comemorar a vitória, para aqueles que comemoram a vitória do Geraldo Alckmin, vitória política, inteiro blocão, significa entender o que isso significa. Não é ainda ganho eleitoral, isso que eu estou dizendo. É impossível que pesquisas de agora até o início da campanha captem eleitoralmente benefícios de um acordo político. O discurso, o argumento me parece concreto, aliás é do próprio Alckmin, é o seguinte: fechei a aliança conforme disse que fecharia e conforme precisaria para ter força, mas o meu crescimento só virá uma vez iniciada a campanha. Nós só vamos poder verificar
se a força política desse blocão, que é inegável, resultará eleitoralmente, iniciada a campanha. Então, a tese do Onyx, que a Vera puxou aqui, ela é muito interessante, mas é a única que ele pode ter, né? É preciso ter isso em perspectiva. Quem não tem tempo de televisão, subestima o tempo de televisão. Ele não estaria dizendo isso agora se tivesse os 45 segundos do PR. E gostaria muito de ter. Porque os 45 segundos do PR seriam também alguma capilaridade, alguns prefeitos, algum vereador, coisas que o Bolsonaro não tem. E que é uma dimensão real, concreta da campanha. Insisto na tese de que as redes sociais, que trouxeram com um trabalho brilhante do Bolsonaro, que o trouxeram até aqui, não oferecem mais as condições para que isso continue ou avance. Também em rede social, o Bolsonaro terá batido num teto. Aí, objetivo... Agora você precisa pagar para ter impulsionamento no Facebook. Acabou o Facebook e rede social orgânica. Agora é leilão, quem dá mais para chegar naquele eleitor. E tão pouco dinheiro o Bolsonaro terá para a campanha. Então eu preciso entender o seguinte, a perspectiva de ter aliança é desejável quando você pode ter. A partir do momento que você perde, que você não consegue ou que não tem perspectiva de ter, aí aquilo vira ruim. O Bolsonaro subestima, o Ciro Gomes agora desdenha. Se refere ao tal blocão, começa a gente. Mas até semana passada estava encantado com a perspectiva de tê-los. Foi enganado em certo sentido e levado à ruína por essa perda. Então, é preciso ter clareza sobre o seguinte. Sem dúvida nenhuma, o Geraldo Alckmin teve uma grande vitória política. Daí a que resulte em vitória eleitoral é outra história. É preciso esperar. Agora, mercado financeiro, comprar o Geraldo Alckmin e querer realizar lucro na semana que vem, esquece. Aí a bolsa cai de novo. Quer apostar no Geraldo Alckmin? É uma aposta, considerando o período eleitoral, tá? Vamos considerar a eleição em outubro como o fim desse prazo, é uma corrida de longo termo, longo prazo, esse investimento aí. Se tá com medo, tira o dinheiro, gente boa. Ô Marcelo Madureira, o que você achou aí da tese do Onyx Lorenzoni que a Vera trouxe e o que já acabou de dizer aí o Andreasa? Qual que é a tua visão sobre essa questão? Eu acho que realmente a internet, as redes sociais tendem a ter um papel cada vez maior no processo eleitoral, no período eleitoral, na decisão de voto do eleitor. E isso vale para todos os candidatos. O fato do Bolsonaro competir, digamos assim, com a TV aberta, né, com o horário eleitoral, é uma tática interessante, né, é uma alternativa interessante, mas eu acho que o problema do candidato Jair Bolsonaro não é a falta de espaço na televisão ou mesmo até a militância dele forte na internet. É o conteúdo do discurso dele, é o que ele se propõe, é o passado dele, as posições dele, que eu acho que não encontram eco. Não encontram eco na maioria da sociedade brasileira. Ele tem ali os 20 e poucos %. É o que ele vai ter. Vocês podem contar com isso. Não passa de Bolsonaro numa ponta e PT com Lula na outra. São os dois extremos. Eu acho que a sociedade, a civilização intui que não é dos extremos que está a solução dos problemas, da condução correta dos problemas. Agora, para concluir, que eu acho que para todos os candidatos as redes sociais vão ter um fator muito importante, eu acho que, sem dúvida, agora não vai ser decisivo ainda, porque eu acho que os nossos políticos têm uma grande dificuldade e uma enorme ignorância de rede social, de como é que funciona, entendeu? De como é que se comunica através de rede social. Por isso, né, eu acho que ainda vai pesar, mas não vai ter um peso ainda tão decisivo como por exemplo o Andreasa fala, a capilarização, né? Você ter capacidade de chegar ao eleitorado através de vereadores em todos os municípios, essa coisa nada toda, isso aí conta muito ainda. Essa coisa que eu sempre digo até agora para os candidatos, como é que o brasileiro vota em deputado estadual, né? O deputado federal, na véspera da eleição ele liga para um amigo dele que, entre aspas, né, é metido com política e pergunta quem que eu vou votar para deputado estadual e deputado federal. Votos importantíssimos. Fulano, cicrano. Ele vota e depois esquece.
Isso é um erro terrível. Fala, Vera. Madu tem razão. Eu acho que algumas ponderações a gente tem que fazer aqui sobre essa coisa do peso político, da capilaridade de vereador, candidato a deputado, candidato a prefeito, pelo fato de que sempre tem, né, nas campanhas, o risco de que alguém cristianize um candidato. Então, um candidato que é cristianizar, né, que é um termo aí que a gente usa muito e esquece de explicar para o público do que é. Cristianizar vem de Cristiano Machado, que foi um candidato ali dos anos... Me ajuda, Andreasa, de quando foi a eleição do Cristiano Machado? Enfim, foi um candidato do MDB. 50, 40. Então foi pré-MDB, outros partidos. Isso foi antes do golpe de 64. Que ia mal e aí foi abandonado por seu partido. Então, desde então, todo candidato que vai mal das pernas em pesquisa e é abandonado para o seu partido, disse que é vítima de cristianização. Então, se a campanha começar e ela é curta e o candidato não deslanchar, vai ter uma diáspora desses prefeitos, desses vereadores, desses deputados para outras candidaturas. O próprio Onyx Lorenzoni não é um bagrinho do DEM, ele é digamos, de um escalão intermediário. 1950, me informa 1950, muito obrigada. E ele é um escalão intermediário, já está com o Bolsonaro e já está regimentando aquele exército que ele tem de vereadores, de deputados estaduais pró-Bolsonaro. Isso está acontecendo em outros partidos, em outros estados. Então, ele certamente terá alguma dessa capilaridade. E realmente a gente ainda está por saber o peso que vai ter esse esquadrão que ele tem, que é um esquadrão muito dedicado, não há como negar isso. Basta ver pela nossa audiência. O eleitor dele é muito engajado, muito mais engajado até que o lulista. E o que eles apostam? Que esse eleitor vai fazer militância de rua, algo que eleitores de outros candidatos não farão. E que também ainda existiria um voto envergonhado do Bolsonaro. Aquele cara que não quer desagradar a mulher, porque ela acha o Bolsonaro muito radical, mas ele lá no fundo é Bolsonaro. O cara que não quer falar no trabalho que é Bolsonaro, para os colegas não falarem que o Bolsonaro é muito radical, mas ele já está decidido. Eles contam com um voto ainda não declarado no Bolsonaro. Tudo isso é a conferir, gente. Eu estou dizendo o que está colocado hoje no debate. Do lado dos que ainda avaliam se o Alckmin pode crescer ou não, tem uma demanda, e ela é dos próprios aliados do Alckmin, e nisso eu acho que haveria uma certa pressa que não está ocorrendo na campanha do Alckmin, de que ele cresça em São Paulo. Porque é isso que vai dar um impulso nas pesquisas que vão surgir ali em agosto, com o início do horário eleitoral, para que ele mostre que está vivo. Está vivo no jogo, porque para crescer ele precisa crescer um pouco, fazer o Bolsonaro cair um pouco. Essa queda do Bolsonaro, imagina-se que se houver, vai demorar. Então, onde ele pode crescer? Pode crescer um pouco em casa. Mas cadê a agenda do Alckmin em São Paulo? Cadê a sua ênfase em conquistar o eleitorado do estado que ele governou por 4 vezes? Não vejo. Interessante. Bom, vamos... Então, Patrick. Oi, Andreasa, vai lá. Patrick. Claro, vai lá. Esse tema que a Vera tocou agora é fundamental. Por exemplo, as pessoas perguntam pra gente quais seriam os mecanismos de aferição, de verificação mais rápidos existentes para o crescimento do Geraldo Alckmin. Eu insisto na tese de que depende do início de campanha para a materialização eleitoral dessa força política do blocão. No entanto, o estado de São Paulo é onde esse movimento precisa se demonstrar primeiro. Não quer dizer que será imediatamente, mas aquele que quiser verificar se de fato o Alckmin tem chances de crescer com base na política tradicional e com o apoio do blocão, com a estrutura, com a máquina, pode observar, antes do impacto nacional, o impacto local em São Paulo. Se Alckmin não crescer em São Paulo, aí sim, com alguma rapidez iniciada a campanha, se não houver um movimento de ascensão dos seus índices em pesquisa, aí nós teremos o primeiro indicativo real da dificuldade de transposição dessa força política do blocão em musculatura eleitoral. Então, querem acompanhar com alguma rapidez ou algum indício anterior em relação à fotografia nacional, olhem para São Paulo. São Paulo foi o projeto piloto, falei isso aqui, escrevi projeto piloto para esse arco de alianças do Geraldo Alckmin. Também será o lugar, por ser o seu estado,
por ser o estado que o seu partido governou por tanto tempo, por ter um candidato forte aqui, o estado em que ele precisa crescer rapidamente. Se isso não acontecer, é porque talvez o chão tenha se rompido, minha gente. Alguma coisa, Madu? Eu acho que a grande batalha nesse caso é você conquistar a grande maioria silenciosa, que é o candidato é o não sei, né? É o senhor não sei, e muito dessa fatia do eleitorado é muito pior do que eu não sei. Eu não quero votar, eu não vou votar, eu vou votar em branco, eu vou votar nulo, que é a pior coisa para a democracia. Né? É o voto, é negar a democracia, é você anular o seu voto. Mas eu acho que o grande desafio das candidaturas, do Geraldo Alckmin principalmente, é ganhar a população, o eleitorado, para votar. Né? Existe uma grande desesperança, uma grande desilusão com a política, e isso é muito ruim. Né? O problema não é a política, meus amigos, o problema são os políticos. E para mudar isso é preciso que a gente vote. Né? A gente anular o voto é suicídio político, é suicídio civilizatório.